Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então fazer a correção dos exercícios conceituais que estão na página 83 de vocês, tá? Lembrando que na aula anterior nós estudamos o interior do nosso planeta, a deriva continental e a história do nosso planeta. Nós vimos que nem sempre o nosso planeta teve o formato que ele tem hoje. Estudamos as eras geológicas, desde a era pré-cambriana, passando pela paleozoica, mesozoica e a cenozoica, que é a era que nós estamos. E nós vimos que a história da Terra, ao longo dos anos, foi se modificando. E quando a história da Terra foi se modificando, juntamente com ela foi se modificando de maneira acentuada a nossa paisagem, tá? Vimos que a Terra é dividida em 3 camadas: o manto, o núcleo e a crosta terrestre, tá? E vimos também a teoria da deriva continental, que é uma teoria que explica que o nosso planeta nem sempre teve os continentes no formato que eles são hoje, tá? Que na era paleozoica, os continentes eles eram todos unidos e formavam uma única massa continental, chamada Pangeia, que ao longo dos milhões e milhões de anos foi se separando até se tornar o que nós temos hoje: América, Ásia, Antártida, África, Oceania e Europa, ok? Só para relembrar isso, agora nós vamos corrigir aqui. O número 1 fala o seguinte: diferencie o tempo geológico do tempo histórico e dê exemplos. Gente, o tempo histórico é o tempo do ser humano, que é contado em semanas, meses, anos, décadas, séculos e até em milhares de anos, tá? Então, o tempo histórico é o tempo do homem, onde as coisas acontecem de maneira mais rápida se comparado com o tempo geológico. O tempo geológico é o tempo da Terra. O tempo geológico é contado em milhões e bilhões de anos, tá? E os eventos relacionados ao tempo geológico são muito mais profundos no que diz respeito à escala temporal. Então, por exemplo, quando eu falo assim, passamos da era mesozoica para a era cenozoica. Este foi um processo que aconteceu em milhões de anos, não em milhares de anos. Por isso é o tempo geológico, tá? Então, de uma maneira geral, você pode pensar da seguinte forma: ó, o tempo histórico é o tempo do homem mais recente, que vai de dias, meses, anos, décadas, séculos até milhares de anos. Já o tempo geológico ele é contado a partir de milhões e bilhões de anos, tá bom? Então, por exemplo, o seu tempo de um aniversário para o outro seu é um tempo histórico. Agora, o tempo, por exemplo, de formação de um relevo é um tempo geológico. Número 2. Explique quais são as camadas internas da Terra no nosso planeta e suas características. Você vai pensar o seguinte, ó. Nós temos 3 camadas internas do nosso planeta. Nós temos a crosta, que é a menos densa, ou seja, é a menor em espessura, tá? Ela é dividida em crosta continental e oceânica, tá? É a camada mais fria da Terra, por estar em contato com a superfície terrestre, e nela predomina silício e alumínio. A composição química dela preponderante é desses 2 elementos. Mais para dentro do nosso planeta, nós temos o manto, que é a camada mais densa, que é a camada maior em tamanho. O manto é dividido em manto superior e manto inferior. O manto superior faz divisa com a crosta terrestre e o manto inferior faz divisa com a outra camada que nós vamos citar, que é o núcleo. Dentro do manto, nós temos o magma, que quando sofre pressão da movimentação das placas tectônicas, ele sobe na superfície terrestre e aqui é chamado de lava, porque é expelido pelos vulcões, tá? Dentro do manto também ocorre um processo que você já viu na aula anterior, chamado correntes de convecção, que faz com que ocorra como se fosse um ventilador dentro do manto, e esse ventilador tem a capacidade de fazer o quê? De expelir esse magma para fora. O manto, ele é muito mais quente do que a crosta terrestre, tá? A crosta terrestre ela é sólida e o manto, como a temperatura é maior, ele é pastoso. É como se fosse um doce de leite, porque a temperatura já está tão elevada que as rochas que ali dali fazem parte começam a derreter, tá? E assim,
como na crosta a gente tem a predominância de silício e alumínio, no manto nós temos o predomínio de silício e magnésio, tá? Mais para dentro do nosso planeta, nós vamos encontrar o núcleo. O núcleo é a camada mais interna do nosso planeta. Ele é menos denso do que o manto, mas ele é maior do que a crosta, no que diz respeito à espessura. É a camada mais quente, por estar no interior do nosso planeta. É dividido em núcleo externo e núcleo interno. O núcleo externo é totalmente derretido, é como se fosse uma piscina de fogo. O núcleo interno é mais quente que o núcleo externo, mas ele não se encontra no estado derretido, líquido, porque ele sofre pressão das outras camadas e por isso ele é sólido, tá? Mas a camada mais quente do nosso planeta é o núcleo interno. O núcleo, gente, ele também tem uma composição química predominante. A composição química predominante no núcleo é níquel e ferro, ok? Então nós temos 3 camadas: manto, núcleo e crosta terrestre. Se nós tivéssemos um ovo, a crosta terrestre seria a casca, que é fininha, o manto seria a gema, que é o que predomina no ovo, e o núcleo, perdão, seria a clara, o manto seria a clara, e o núcleo seria a gema, tá? Se fosse um abacate partido, a crosta seria a casca do abacate, tá? O manto seria a polpa do abacate, aquilo que a gente come, e o núcleo seria o caroço, para você ter uma noção de densidade, de quantidade das camadas, ok? Vamos para número 3. 3. Explique como ocorre o movimento das placas tectônicas, apontando os limites e as consequências. O movimento das placas tectônicas ocorre pelo processo das correntes de convecção que surgem no manto, geram uma ventilação, como nós vimos, e fazem com que a crosta terrestre se movimente. As placas se encontram na crosta. Na verdade, a crosta é uma camada dividida em 15 grandes placas tectônicas, tá? Então elas se movimentam por causa das correntes de convecção. Nós temos os movimentos convergentes, que é quando as placas se encontram de frente. Nós temos os movimentos divergentes, que é quando as placas se afastam, e nós temos os movimentos transformantes, quando uma placa corre em sentido contrário da outra, tá? Como consequência desses movimentos de placas, nós temos a formação dos fenômenos de vulcanismo e terremoto. Ou seja, só ocorrem vulcões e só ocorrem os terremotos por conta da movimentação das placas tectônicas. Número 4. Relaciona a teoria da deriva continental com a teoria da expansão do fundo oceânico. A teoria da deriva continental, gente, ela é uma teoria que afirma que antes dos continentes terem os formatos atuais, compondo os 6 continentes que nós conhecemos, havia um megacontinente chamado Pangeia. E esse continente, Pangeia, que já é provada a sua existência, obviamente, ao longo dos milhões e milhões de anos, ou seja, ao longo do tempo geológico, ele foi se separando até chegar ao formato atual. A Pangeia surge na era Paleozoica, cerca de 225 milhões de anos atrás. Depois, quando nós entramos na era Mesozoica, a Pangeia se separou e formou 2 continentes, Laurásia e Gondwana, onde Laurásia abarcava todos os países que hoje estão no hemisfério norte, a Gondwana todos os países que hoje estão no hemisfério sul. E quando nós chegamos na era Cenozoica, com o passar de milhões e milhões de anos, nós temos o formato atual. A teoria da expansão no fundo dos oceanos é uma teoria que fala que, ao ocorrer um movimento divergente das placas, o magma sobe até a superfície, e quando chega na superfície tem um choque de temperatura com a água do oceano, se solidifica, forma uma cratera rochosa, e o oceano e as placas que se afastaram, elas não conseguem mais se encontrar como estavam. E aí, por quê? Porque forma-se uma ponte ali acimentada, ponte que eu falo pela solidificação dessas rochas, e o oceano faz assim, se expande. A relação dessas duas teorias é o seguinte, porque a teoria da expansão do fundo do oceano, ela é explicada através da teoria da tectônica de placas, que é uma teoria que explica que os movimentos as correntes de convecção que ocorrem no manto é que são responsáveis pela expansão do fundo dos oceanos, pela movimentação das placas e, consequentemente, pela essa movimentação dos continentes da deriva continental. Então, a relação da deriva continental com a teoria da expansão do fundo dos oceanos é que a teoria da tectônica de placas explicou que tanto a expansão no fundo dos oceanos quanto a teoria da deriva continental
ela ocorre, ou seja, através das correntes de convecção que surgem lá no manto. Tá? Então, essa que é a relação de uma com a outra. 5. O que são e quais são os agentes internos? Ô, gente, agentes internos é sinônimo de agentes endógenos. Então, às vezes, você pode pegar uma questão que não fala agentes internos, fala agentes endógenos. Interno e endo significa dentro. Então, os agentes internos são os agentes que ocorrem no interior do nosso planeta e que promovem o soerguimento do relevo, tá? Faz com que o relevo suba, tá? Esse tipo de agente também é chamado de agente construtor, porque faz o relevo soerguer. Você vai ver que na hora que você estudar os agentes externos, você vai observar que existem esses agentes, ao contrário dos agentes internos que fazem o relevo soerguer, fazem o relevo que abaixar e são chamados de agentes destruidores. Mas voltando aqui aos agentes internos, você vai falar na sua resposta que os agentes internos são agentes que ocorrem no interior do nosso planeta e que possuem a capacidade de soerguer, de levantar o relevo, construindo esse relevo. E nós temos 3 agentes internos. Nós temos o vulcanismo, o tectonismo e os terremotos, os abalos sísmicos, ok? Então um abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido os exercícios e até a próxima aula.